Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou mostrar para vocês uma peça 3 em 1, ou seja, pode ser usada de 3 formas. É essa carteira que pode ser usada também como bolsa, com alça de mão ou a alça mais comprida. Então, você pode usar tanto sem a alça de mão, com a alça de mão ou com a alça comprida, usando em formato de bolsa. O fecho também é super interessante, o trabalhado de acabamento fica bem bonito. Aqui no fundo, um acabamento também bem especial que valoriza mais a sua peça. A seguir, eu vou passar a lista de materiais, mas antes disso, quero convidar você que não é inscrito aqui no canal para você se inscrever, ativar o sininho. E se vocês gostarem da aula, não deixe de compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. Para fazer a bolsa, a carteira, eu vou usar o fio de malha premium da Círculo. Eu escolhi esse tom de verde, que eu gostei bastante, que é o 5092. Agulha para crochê número 6,5 a 7. Vou usar um fecho de couro. Vou usar uma argola articulada para montagem da alça, cola de silicone líquida para o acabamento e fio invisível para fazer a costura do fecho. A costura pode ser feita com agulha de costura ou agulha de tapeçaria. Inicio a bolsa deixando cerca de 1,5 m de fio para fazer o acabamento na parte de baixo, laçadinha na agulha e trabalho 18 correntinhas. Depois das 18 correntes, dou início à primeira carreira do fundo. Concluí as correntinhas, agora eu pulo uma, duas, na terceira, começo a trabalhar em ponto baixo. Vou trabalhar fazendo pontos baixos até chegar à última correntinha do cordão. Aqui na última correntinha, eu já fiz um ponto, volto nessa mesma corrente e faço mais 2 pontos baixos. Com isso, eu já formo a parte arredondada do fundo. Depois disso, eu venho no próximo ponto e começo a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar novamente no último pontinho. Chegando aqui no último ponto, faço 1, 2, 3 pontinhos. Pulo aquela correntinha de vira e já venho em cima do primeiro ponto de base, trabalhando de forma centrada, ou seja, eu não vou pegar aqui onde eu pego normalmente onde tem a abertura, e sim aqui embaixo onde se forma esse Vzinho, no centro do ponto. Fiz o ponto baixo centrado, ele é um ponto normal, ponto baixo, só muda o lugar de pegar, ó. Então, venho, faço meu ponto, ao invés de pegar ali na abertura, que eu sempre pego de costume, eu venho logo abaixo, onde se forma o nozinho do ponto, bem no centro do ponto. Por isso, ponto baixo centrado. Vou dessa forma até chegar lá no primeiro dos 3 pontos que eu tenho juntos aqui desse lado, onde vou fazer os aumentos da parte arredondada. Tenho aqui os 3 pontos que eu coloquei juntos no último ponto. Venho no primeiro, faço um ponto baixo centrado, volto nele novamente, mais um ponto baixo centrado. Venho no próximo, faço um ponto baixo centrado,
volto nele novamente, mais um ponto baixo centrado. No terceiro, a mesma coisa, trabalho os 2 pontos baixos centrados no mesmo ponto de base. Então, já fiz aqui a parte arredondada, agora trabalho um ponto baixo centrado para cada, e aqui no outro lado, eu repito a mesma coisa, faço 2 baixos centrados no primeiro, 2 no segundo e 2 baixos centrados no terceiro. Ao final dessa segunda carreira, eu já vou fazer o acabamento na parte de baixo, pois com 2 carreiras já finalizei o fundo e vou começar a subir a base da bolsa. Carreira já finalizada, agora eu vou fazer o acabamento na parte do fundo. Então, eu deixei aquele fio de sobra, eu vou puxar ele aqui, ó, antes do buraquinho que eu tenho da abertura, onde eu coloquei os 3 pontos juntos. Então, eu venho aqui bem na direção, venho com a agulha e puxo o fio aqui pra cima, e vou trabalhar fazendo pontos baixíssimos, ó, como se eu fizesse uma correntinha, busco o fio e passo por dentro da laçada. Busco o fio e busco trazendo por dentro da laçada. Passo por dentro da laçada, olha lá na parte de trás eu laço o fio, trago ele aqui pra frente e passo por dentro da laçada. E dessa forma eu trabalho até chegar aqui no último buraquinho onde eu coloquei os 3 pontos. Depois eu vou puxar aqui por dentro para que esse buraquinho fique totalmente fechadinho e levar o fio lá para trás e arrematar. O acabamento, olha só como ele fica um acabamento bem bonito. Então, chego aqui nessa parte, depois vou arrematar e começar a subir a base da bolsa. Aqui eu passo um pontinho pra frente, como eu fiz lá no início. Puxo o fiozinho de sobra e levo ele lá pra trás. Eu vou deixar ele ali atrás, porque no final eu arremato as pontinhas de uma única vez. Depois que eu terminei essa parte, agora, eu começo a trabalhar um ponto baixo centrado para cada ponto de base, sem fazer aumentos. Então, só circulando toda a carreira, fazendo um ponto baixo centrado para cada ponto de base. E eu vou trabalhar dessa forma até atingir a altura desejada para minha bolsa. Continuei trabalhando e eu completei aqui em torno de 15 centímetros no comprimento, na altura da bolsa. Depois que eu terminei essa parte, eu vou fazer as carreiras de acabamento. Então, eu venho, faço aqui, lembrando que esse comprimento, gente, é opcional, você pode fazer ela maior ou menor. Aqui eu vou trabalhar agora fazendo um ponto baixíssimo, faço uma corrente e faço um ponto baixo no ponto de trás, sem ser centrado, um ponto baixo normal. Só que eu não fecho esse ponto baixo agora, eu vou mais uma laçada, e aí quando eu fico com as 2 laçadinhas na agulha, fecho o ponto. Então, fiz aqui o meu primeiro ponto. Agora, eu vou olhar aqui na base, eu vou pular um ponto, faço um ponto baixo no ponto seguinte, volto naquele que eu pulei para fazer um ponto baixo, só que eu não fecho, como eu já fiz no anterior. Laçada na agulha e eu volto naquele ponto novamente. Depois que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 laçadinhas na agulha, eu busco a laçada e passo por dentro de todas, fechando o ponto. Vamos novamente, pulo um ponto, venho no ponto seguinte e faço um ponto baixo.
Depois eu vou voltar naquele espaço que eu pulei lá no ponto que eu havia pulado. Busco a laçada e deixo ali uma nova laçadinha na agulha e volto no mesmo ponto. Busco a laçada, ficando com as 4 laçadinhas, aí eu fecho as 4 de uma única vez. E eu vou trabalhar em volta de toda a carreira dessa mesma forma. Eu volto para dar o acabamento final e depois colocar os acessórios. Chegando aqui no final, eu já fiz o último ponto. Agora eu venho, depois aqui do primeiro que eu fiz, eu tenho um espacinho. Eu vou passar a agulha e fazer um ponto baixíssimo. E agora, daqui para frente, até dar a volta em toda a carreira, eu faço um baixíssimo em cima do ponto, um baixíssimo no espacinho. Um baixíssimo em cima do ponto, um baixíssimo no espacinho. Até contornar toda a volta. Quando eu chegar lá no final, eu volto para fazer o arremate. Prontinho, cheguei aqui no final e agora eu vou fazer o acabamento. Eu já cortei o fio, deixo aqui uns 10, 15 centímetros pro arremate e depois que eu cortei, eu puxo. Pulo esse último ponto, venho no ponto seguinte, que é o primeiro baixíssimo que eu fiz, e passo o fio por baixo das 2 laçadas dele. Depois, eu tenho que completar a correntinha, porque aqui, ó, aparece certinho o desenho da correntinha que o ponto baixíssimo forma. Eu já acabei agora de fazer a parte de baixo. Agora, eu vou fazer a parte de cima. Então, eu venho aqui entre o elo da correntinha, que na verdade foi lá o último ponto baixíssimo que eu fiz, e vou puxar aqui por dentro. Então, olha lá, acabei de fazer o último elo de correntinhas. Essa sobra de fio, eu puxo levando lá para trás. Vou sair com ele aqui no avesso para arrematar. E aqui, ele fica bem certinho, ó. Eu não vejo começo e final de carreira. Depois que eu fiz isso, eu vou arrematar as pontinhas. Para arrematar a ponta no fio de malha, eu não dou nó. Eu venho trazendo por dentro dos pontos, então, busco aqui uma laçadinha, passo a agulha, trago esse fio por dentro. Venho ou com a cola pano ou com a cola de silicone, notem que eu não cortei. Eu traciono o fio, um pinguinho de cola e depois solto o fio. A cola, ela vai penetrar ali por dentro da trama dos pontos. Levo por mais algumas laçadinhas. Eu sempre passo a cola pelo menos 2 vezes. Então, aqui abro a laçada. Trago o fio um pouquinho mais para baixo. Trago o fio. Um pinguinho de cola. Solto. E agora sim, eu posso cortar o fio. Coladinho, arrematado, faço mesmo na outra pontinha e depois eu vou colocar o fecho e fazer a alça. Agora eu vou mostrar como eu faço a marcação para a colocação do fecho. Eu vou ver com ele aqui, ele tem uma parte que tem o botão que vai ser na parte da frente e os furinhos na parte de trás. Eu tenho que deixar bem centralizado. Então, eu vou medir dos 2 lados. Se você tiver mais segurança, pode medir com a fita métrica. A altura que você escolhe também, eu vou deixar um pouco mais comprido na frente. E agora, eu venho e coloco um marcador, ó. Me certifico que está bem certinho.
e vou colocar um marcador aqui para que eu possa me guiar na hora da costura. Então, ele está logo abaixo e bem no centro do fecho. Aqui eu tenho uma agulha de tapeçaria e eu passei o fio invisível por ela. Acho que vocês vão conseguir ver aqui na bolsa que é mais escura. Olha lá, ele no fecho. Agora, é bem simples, eu vou fazer o quê? Eu passo ele por aqui, onde já vai estar a parte do fecho mesmo. Aqui eu dei um nozinho, deixa eu passar novamente. Passo aqui por dentro do nozinho e ele já vai ficar preso. Daqui pra frente, eu já posso começar a costura. Então, eu coloco ele aqui, me certificando que ele está bem na parte central e vou começar a costura. Eu passo na parte em couro e depois lá na parte da malha. Saio novamente no mesmo buraquinho. Então, ele vai ficando presinho. Novamente lá na malha e aqui no mesmo buraquinho. Geralmente, eu passo assim, umas 3, 4 vezes em cada furinho, para garantir que ele fique bem costuradinho, bem preso. Depois que eu fiz aqui, eu vou sair um pouquinho pro lado e vou continuar trabalhando a costura da mesma forma. Isso, furinho por furinho, até chegar lá no último. Se você quiser aqui, você já pode remover, ó, porque senão ele fica ali na frente, o marcador, e acaba te atrapalhando um pouquinho. Então, bem firme, agora eu venho um pouquinho para frente na mesma direção, repito o mesmo no segundo, no terceiro e no quarto. Depois que eu fiz a costura na parte de trás, eu venho aqui para frente, ajusto o fecho, vou medir aqui, porque eu tenho que garantir que o fecho, ou seja, o botão, ele fique na altura que eu vá conseguir fechar. Então, eu marco bem. Depois que eu fizer a marcação, eu começo a costura da mesma forma. Aqui tem os 4 furinhos, então, eu passo 3, 4 vezes em cada furinho. E depois, como ele já ficou na posição correta, ele vai ficar com o fecho bem certinho a hora que eu for fechar a minha carteira, a minha bolsa. Então, ele garante esse fechamento perfeito. Já finalizei a colocação do fecho. Agora, eu vou fazer a alça de mão para usar como carteira. Aliás, você pode usar ela só assim, com a alça de mão e também com a alça como se fosse em formato de bolsa. Então, 3 opções em uma mesma carteira, em uma mesma peça que se transforma em bolsa. Então, essa opção é bem legal, principalmente para você usar de várias formas no seu dia a dia, combinando com vários looks, e também você que faz para vender. É bem legal oferecer para sua cliente, porque às vezes ela quer uma carteira, outras querem mais uma bolsa de tamanho pequeno, então é bem legal essa opção. Então, vamos lá, vamos começar a fazer as alças. Para fazer a alça de mão, eu vou usar um mosquetão, uma argola aqui no meu caso, articulada. Pode ser em formato de mosquetão, outros formatos. Eu vou usar essa redondinha, a argola, que já tem essa parte, essa argolinha aqui. Se não tiver, o próprio mosquetão, ele tem os 2 lados. Mas, se for só uma argola, você pode prender direto na argola e o articulado encaixar na peça. Agora, eu vou pegar o fio, a agulha, para começar essa parte.
Agora eu deixo aqui em torno de uns 15 centímetros para depois começar a alça. Laçadinha na agulha, essa parte aqui já fica para o arremate. E faço uma correntinha. Dei aqui como nó, agora faço mais 2 correntes. Vou voltar na primeira, passo a agulha, busco essa laçada. Fiquei com 2, eu fecho de uma única vez. Viro o meu trabalho e agora eu vou passar por 1, 2 laçadinhas. Busco a laçada, passo por essas 2, fiquei com 2, eu fecho as 2 laçadas. Quando eu fecho, eu viro o meu trabalho. Quando eu viro, observem que aqui eu já fico com 2 laçadinhas. Passo a agulha por dentro, busco, fiquei com 2, fecho. A hora que eu fecho e fico com 1 laçadinha, é a hora de virar o meu trabalho. Quando eu viro, eu já tenho as 2 laçadinhas bem aparentes aqui. Passo a agulha por elas, busco a laçada, fiquei com 2, fecho. Fechei, viro o meu trabalho, passo pelas 2 laçadas, busco a laçadinha, fiquei com 2, fecho. Viro o meu trabalho. E assim por diante. Eu vou trabalhar aqui até atingir o tamanho para a alça de mão e já volto para a montagem. Trabalhei até completar 32 centímetros. Agora, eu vou fazer a união. Vindo aqui estou com uma laçada, eu venho bem aqui no comecinho. Fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar, deixo aqui uma sobra de uns 20 centímetros. Vou passar aqui pela agulha de tapeçaria o fio, para que eu possa fazer o arremate. Prontinho, esse fiozinho eu deixo para arrematar também. E agora, eu vou vir aqui com a minha argolinha e vou passar por dentro da trama dos pontos e pela argola. Faço isso algumas vezes, para que fique bem firme o meu arremate. Então, eu venho aqui, passo tanto por um quanto pelo outro. E vou passando algumas vezes, sempre lembrando que eu passo tanto na trama quanto na argolinha. Por quê? Aí eu vou ter uma segurança que fique bem firminha essa alça. Então, vou passar aqui algumas vezes e volto para fazer o arremate final. Prontinho, já passei várias vezes por dentro da argola. Agora, eu vou fazer o arremate com a cola. Então, venho, traciono o fio, um pinguinho de cola. Passo por dentro de mais alguns pontinhos por dentro da trama dos pontos, cola novamente e aí posso cortar o fio. Repito isso dos 2 lados e já teremos a alça de mão prontinha. Alça de mão já finalizada, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz na alça de mão, na alça maior, a alça tiracolo. Essa alça, ela sempre tem aproximadamente como padrão de 90 centímetros a 1 metro, dependendo da altura da pessoa.
E eu vou fazer aqui o mesmo processo que eu fiz na argolinha, só que dos dois lados. Então, eu venho, passo a agulha de tapeçaria e vou passar várias vezes prendendo a argolinha desse lado. Depois, eu venho com a outra argola, prendo desse lado, faço o arremate com a cola, corto o fio e teremos a alça prontinha. Depois eu volto mostrando as duas alças já prontinhas e mostrando como eu faço a colocação na bolsa. Prontinho, já finalizei todas as partes, tenho a alça mais comprida, a alça de mão. E tanto uma quanto a outra eu vou encaixar da seguinte forma: como a argola é articulada, eu faço o seguinte, passo aqui bem na lateral, por dentro da trama dos pontos. Olha ali a pontinha. Só passei, a alça já fica presa, pronta para o uso. Tanto eu posso usar, como eu disse, sem a alça, com a alça de mão, ou colocando a alça comprida para ela ficar no formato de bolsa. Então, é muito legal 3 em 1. Uma peça 3 em 1 para você usar de 3 formas. Então, é bem bacana, dependendo da ocasião, você usa combinando aí com o seu look. Bem, pessoal, e dessa forma eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar o like. Tchau, tchau!